Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu resolvi fazer essa live hoje em função dessa notícia que eu coloquei aí, tanto no aplicativo da igreja, coloquei nas nossas mídias sociais aí, Facebook e também no Instagram, perdão, no WhatsApp, sobre esses fechamentos de igrejas, né? Essa tendência, esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá. Preocupante, o Canadá, previsão de 9.000 igrejas, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa, né? Então a gente fica preocupado porque já eu visitei a Europa alguns anos atrás e a fé lá já está assim, quase no zero. As igrejas vazias, igrejas fechadas. E essa mesma tendência eu cheguei a ver nos Estados Unidos, né? Onde a pessoa fica o tempo todo preocupada em trabalhar e chega no domingo, ele não tem tempo, porque ele está cansado, então ele abdica de ir à igreja e vai dormir, vai descansar, vai assistir alguma outra coisa, vai sair com a família, e aí ele vai abandonando o hábito de ir à igreja para adorar a Deus, para ouvir uma palavra, enfim. Então isso também nos faz lembrar de que esse tipo de coisa que está acontecendo é mais um sinal da breve, não sei o dia nem a hora, volta de Cristo. Então assim, eu sempre tenho orientado vocês de que a gente está vendo um sinal atrás do outro. Então esse é mais um, porque lá em Mateus 24, avisa, né, nos previne, é Jesus falando isso, de que o amor se esfriaria e que muitos se desviariam da verdade para escutar fábulas e doutrinas estranhas à palavra de Deus, ou doutrinas que atendam ao anseio pessoal. Essa semana eu fiz um post sobre gente que gosta de ouvir profecia, aquelas que agradam a ele. O dia que ele escuta uma palavra mais confrontativa, aí ele já arrepia todo, ele quer só ouvir a profecia boa, como se um pastor ou um profeta fosse um guru de coisa boa. E não é bem assim, né? As melhores coisas é ouvir a palavra de rema de Deus, né? Aquela que nasce do coração de Deus e que venha como vier. Às vezes é coisa boa, às vezes não é coisa boa, né? Às vezes é conserto pra gente e a gente tem que aceitar essas coisas, né? E muita gente não aceita, só quer ouvir a parte boa. É a mesma coisa de gente que não gosta de ser confrontado com a exortação. Ele quer só a parte boa. O pastor deu uma exortada, ele já arrepia, né? E quer sair da igreja. Então, a gente tem que lembrar que também há uma palavra sobre isso, né? E Paulo, quando está falando a Timóteo, ele vai dizer assim, né? Que virá um tempo, e esse tempo a gente percebe, né? Em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Mas tendo comichão no ouvido, ou seja, não querendo ouvir, não, isso não me interessa, aí não é para mim não, isso eu não quero ouvir, vou tampar os ouvidos, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então assim, eu vou querer ouvir só quem fala aquilo que eu quero ouvir, não o que a Bíblia diz, né? Ou que usa o texto da Bíblia, como pretexto, né? Fora do contexto apenas para me agradar. E aí a Bíblia diz o seguinte, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Ok, eu não quero ouvir a verdade, vou então escutar uma pregação da internet que me atenda, vou pegar uns textinhos aí da internet que me atendam, vou publicar alguns textos só a parte boa da Bíblia, o mamão com açúcar, aí eu vou querer escutar pastor que só prega aquilo que me interessa, principalmente prosperidade, bênção, né, e tudo isso. As bênçãos existem, mas se você for na Bíblia, tem bênção e maldição, né? E a gente às vezes esquece e só quer a bênção. Então, eu estou falando isso porque tá se criando no mundo inteiro uma facção de pessoas que a gente chama de desigrejados, né? Não querem mais frequentar uma igreja institucional, né? Então, eles são chamados aí popularmente, né? Não só no Brasil como fora do Brasil, de desigrejados, que são cristãos, né? Que até tiveram contato com a Bíblia, tiveram contato com Jesus, mas que não querem mais vínculo com a igreja, né? Não aceitam mais fazer parte de membresia, criticam, né, essa institucionalização da fé.
Então esses sem igreja acabam formando guetos ou ficam em casa, não querem mais saber de nada, aí desistem da igreja ou desistem de participar de uma comunidade, desistem de praticar amor e comunhão, porque não suportam conviver com as outras pessoas. Aí eu fico imaginando como é que eles vão fazer lá no céu, porque lá no céu é uma comunidade de pessoas, né? Jesus disse isso porque quando ele ensina sobre, né, céu, ele vai dizer que ia subir para construir moradas e tal. Então, se você não consegue conviver aqui embaixo, né, imagine lá em cima, porque a comunidade, a igreja é um lugar de treinamento para você subir. Então esse movimento recebe outros nomes, né? Alguns teólogos e cientistas da religião já publicaram muita coisa sobre isso, né? Tem outros nomes como descrente, antidenominacionalista, fé autônoma, né? Sem igreja, tribos, né? Separatista, enfim, tem uma série de coisas aí que define esse tipo de gente. Então esse termo é muito utilizado por quem não quer estar numa igreja institucional, né? Então, nas redes sociais, a gente vê muito isso aí, né? As pessoas falando sobre isso, né? E abordando essa questão, eu sou autônomo, eu não quero mais participar de nada e tal. A igreja não salva ninguém, isso é fato. Jesus nem participou da igreja institucionalizada lá da Judéia. Ele até esteve, né? Você lembra que o primeiro sermão que ele faz é dentro de uma sinagoga, a sinagoga é o similar de uma igreja, então Jesus frequentava a sinagoga, tanto que ele abre, né, o livro de Isaías, o rolo de Isaías, diz assim, hoje se cumpre essa palavra, mas ao mesmo tempo, né, tanto que ele faz a ceia judaica, né? Antes dele instituir a ceia do Senhor, ele faz a ceia judaica, por ele respeitar a palavra de Deus, respeitar aquelas coisas que foram ensinadas por Deus a Moisés, instituindo o templo. Ele visitou o templo, né? Até ficou chateado, porque quando ele foi no templo, né, ele viu lá vendilhões, aí ele fica muito chateado, tira aqueles vendilhões de lá, né, que estavam profanando a casa de Deus. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, que gerou uma evidência muito grande sobre isso, porque ele andou pesquisando isso nos censos, né, e havia um grupo que foi subindo, né, de 5, 9, 12, 14, 17, porque esse censo é realizado de 10 em 10 anos, representando aí evangélicos que não tem nenhum vínculo institucional, né, e num universo aí de milhões de brasileiros. Então, veja bem, esse desigrejado não tem nada a ver com desviado. O primeiro esse desigrejado é aquele que estava numa igreja que simplesmente abandonou a igreja, mas não abandonou a fé. Ou seja, eles podem até voltar ou não para uma igreja, a gente, né, não sabe. E os desigrejados, os desviados, é aquele que desviou da fé mesmo. Esses chamados desigrejados, me permito usar esse nome aqui, a minha preocupação é que eles podem se esfriar da fé e desviar, né? Porque, né, o desvio começa quando você deixa a sua fé esfriar, né? O que eu até falei, o amor se esfriaria, né? Você pode usar aquilo ali como fé também. Então, eu me lembro, eu era muito pequeno, eu morava numa cidade pequena, chamada Itueta, depois morei em Mendes Metel, e a gente tinha orgulho de ver, eu não era, mas os evangélicos, né, eles se vestiam diferente, falavam diferente, andava com Bíblia na mão, arrumava, ia na igreja de manhã e de noite. Aquilo era um diferencial para mim. Eu não era evangélico, mas eu percebia aquela mudança, né? Aquele jeito que eles faziam, né? Pregar na rua, distribuir panfleto, chamar a gente para ir para a igreja deles, né? E aí, isso sempre foi um diferencial para mim. Por isso que acabou que, mais tarde, por misericórdia, Deus me acabou me levando para ser um evangélico, né? Ainda que eu não concorde com essa estrutura que se criou, esse sistema que se criou na igreja, né? Muito pesado, que envolve política e fica apoiando candidato e leva candidato para o púlpito, mas eu ainda acredito na instituição igreja, porque a igreja não é estrutura, a igreja é a eclésia. A palavra está lá no Novo Testamento, né? A igreja foi aquele amontoado de pessoas que foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois Paulo vai
perdão, Deus vai orientar Paulo aí em vários lugares, estabelecer esses núcleos, né? Eles normalmente se reuniam de casa em casa ou em lugares específicos, né? Às vezes alguém cedia um local para eles se reunirem, aí eles comiam juntos, tomavam a ceia juntos. Então, esse é o princípio da igreja, um ajuntamento de pessoas. Então, eu não posso concordar com desajuntamento. Então, esse grupo, essas pessoas que abandonam as reuniões da igreja e se tornam um desigrejado, o meu maior medo, e é isso que eu estou vendo acontecer nos Estados Unidos, no Canadá, quando se fecha, né? Quando se fala que vai fechar 9 mil igrejas, é que ele saia desse estilo de desigrejado para o nível de desviado, tá? Esse é o problema, né? Então, eles se dizem manter a fé, né? Estão, digamos assim, sem igreja, porque sofreram alguma decepção, e muitas vezes a decepção não é com as pessoas, é com ele mesmo, que ele não se encontrou, né? Achando que todo mundo tem que entrar no padrão dele, e não é assim. Eu não entro em padrão de ninguém, eu sou eu, e as pessoas precisam entender que eu sou uma pessoa, que eu sou individual, que Jesus, apesar de tudo, me aceita como eu sou, né? É claro que a vida cristã vai nos moldando, vai fazendo a gente ficar melhor sob o ponto de vista espiritual, mas nós temos algumas características, né, que vieram conosco dos nossos pais, da nossa cultura, elas não vão mudar, elas vão permanecer, e a gente precisa aprender a aceitar o outro como ele é. Imagine, né, lá atrás, Pedro também não queria aceitar as pessoas. Aí, o que aconteceu? Jesus, né, falou com ele, né, em sonho, que ele tinha que aceitar as pessoas como elas são, mesmo sendo diferentes dele, mesmo elas não sendo judias, né, hebreias, né, que ele tinha que entender que Deus é um pai de todos. E aí, essa questão dos desigrejados, né, muito por causa de decepção, e muitas vezes a decepção está dentro de nós, são pessoas que até amam a Cristo, mas querem viver longe de pastor, longe dos irmãos, né? Eles não se consideram como estejam fora do corpo de Cristo, querem até servir Jesus, não aceitam tutela de ninguém, né? Não aceitam cajado, não aceitam orientação, né? Enfim, são pessoas que preferem caminhar sozinho, né? Tem uns mais tranquilos, outros que são mais radicais, né? Gente que não frequenta culto de jeito nenhum, prega o fracasso da igreja organizada, né? Defendem o cristianismo sem igreja, né? Afim que as pessoas devem sair da igreja para encontrar Deus. É muito radical isso, né? Querem que as igrejas acabem em todo mundo. Tem um grupo que defende isso aí, né? Que fecha as portas da igreja, prega o fim dessa instituição chamada igreja, que foi o próprio Deus que criou, né? Logo depois que Jesus subiu, eles começaram a se reunir. Então, nós temos aí, né, decepcionados e radicais. Então, temos aquelas pessoas que saem do ambiente da igreja por decepção, e os outros que são radicais e que até pregam, né, militam pelo fim da igreja, pelo fim da organização, que as igrejas fechem as portas, né? Quando uma igreja fecha a porta, eles batem palma, né? E os decepcionados, diferentes, são pessoas com feridas, né, abertas, mas que não chegam a radicalizar. São pessoas que se decepcionaram e vão para ficar em casa e querem cultuar Deus em casa e não querem mais envolvimento com ninguém, né? Então, a minha preocupação é o alimento espiritual, porque a internet é bênção, mas também o que tem de coisa errada na internet, o que tem de pastor pregando bobajada na internet, é essa a minha preocupação, né? E essa pós-modernidade, essas mudanças aí por causa da pandemia, aí ficou mais fácil você estar na internet, assistir um culto pela internet, tomar ceia pela internet, né? Não que seja errado você fazer a ceia na tua casa, né? E aí o alimento espiritual que essas pessoas buscam estão aí nos blogs, nos portais, nas redes sociais, no rádio, na TV, em aplicativos de WhatsApp, né? Então, é o alimento que eles entendem que estão recebendo. Então, as páginas, né, que até defendem isso, né, têm se multiplicado, né, muitos vídeos no YouTube. Então, a liberdade de se postar conteúdo, né, é aberta, né, qualquer um pode fazer isso. Então, a internet está criando um modelo de pessoas, um modelo social de gente que só se encontra na conexão na internet, não querem mais relacionamento uns com os outros, né? E
E a gente vê na Bíblia que Jesus nunca deixou de relacionar com as pessoas. Jesus gostava de andar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de andar pelos lugarejos, de pregar. Então eu não posso concordar, ainda que eu apoie que nós temos também que usar essas redes, mas que só isso é bíblico. Mas eu não sou dono da verdade, a verdade está na palavra. Porque Jesus é o nosso modelo. E Jesus poderia ter ficado isolado das pessoas, até porque ele era Deus, né? Ele era, não, ele é. Então, ele preferiu andar com as pessoas, conviver com as pessoas, pescar com as pessoas, comer com as pessoas. Depois que ele ressuscita, ele vem comer com as pessoas. Ele entrava nas casas, dizia, eu vos dou a paz, né? Depois, ele manda todo mundo ficar em Jerusalém, pode olhar lá em Atos, ficar em Jerusalém juntos, até que do alto sejais revestidos, até que desça o Espírito Santo. Ele mandou ficar junto, não mandou ficar separado. Depois as igrejas, né, começaram a surgir, eram agrupamentos de pessoas, eles comiam juntos, eles reuniam juntos. Então, a Bíblia dá margem para ficar junto, né? Mesmo com todas as dificuldades, com todas as diferenças. Então, é isso que tem me preocupado ao ver essas igrejas fechando aí, tá? Eu não posso concordar de que eu vou me alimentar apenas do Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Snapchat. Eu não concordo, eu não quero ser alimentado assim. Então, eu não posso deixar uma desilusão, né, que eu tive com alguém e tal, para poder desacreditar no ser humano. Se fosse assim, Deus teria desacreditado o ser humano que pecou, né? Lembra aí do episódio Sodoma e Gomorra, né, e tal. E mesmo assim, Deus ainda providenciou Jesus para vir para resgatar a humanidade. Então, porque Deus acredita no ser humano, né? Quando ele tirou o povo dele do Egito, ele reuniu eles no deserto. Eles andavam juntos, não era separado. Se Deus fosse um Deus que quisesse separação total, cada um viver sua própria vida, ele não tinha juntado as pessoas, nem precisava. Para que ele ia juntar o povo hebreu? Para que ele ia estabelecer a Canaã? Para que ele ia mandar Davi fazer templo? Né? Não haveria necessidade. Ele mandou Salomão também fazer o templo. Então a gente tem que ter discernimento bíblico de certas coisas, né? Para a gente não nos tornar ultraconservadores e praticarmos hipocrisia, né? Sair daquilo que Deus ao tempo todo fez. Né? Você vê Abraão, né? Deus juntou um monte de gente do lado dele também. Né? Então, decepção existe? Existe. Eu tenho 1 milhão de decepção para poder falar aqui. A gente se fere no relacionamento com os irmãos, nossa, principalmente a ingratidão, essa para mim tem sido uma lança forjada contra a minha vida, né? Existe alguma igreja pura sem pecado? Não existe, Jesus já disse isso, né? Ele disse que nós tínhamos que permanecer até que ele venha nos buscar, né? Então, existe igreja corrompida, com problema, que rouba? Sim, tem, porque ela é feita por seres humanos não são perfeitos, Jesus nunca disse isso, né? Então, existe gente insatisfeita? Nossa, muito, né? Qual que é a minha preocupação com esse pessoal? Eles saírem de decepcionados para desviados, porque você, né? Você vai convivendo, né, ali na igreja, ouvindo a palavra, recebendo a ceia, convivendo. Daí a pouco você afasta disso, você vai ficando fraco, né? E daí a pouco você não consegue mais se recuperar. E como eu disse, né, a salvação é um caminho muito estreito, né? Muito estreitinho. E às vezes a pessoa se arvora de que está forte, que vai chegar e não chega. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, muito cuidado, para que a gente não saia, não perca a comunhão, que é obrigatória, que não é pastor que ensinou, quem ensinou isso foi o próprio Jesus e o próprio Deus, né, que sempre buscou ter relacionamentos, e a gente precisa, né, orar para que essas igrejas, né, não fechem, como é o caso lá do Canadá, 9.000 igrejas, as igrejas dos Estados Unidos. Na Europa, então, tá ralinho as igrejas, né, e a gente precisa cear junto, a ceia junto, né? Jesus sempre ministrou ceia junto, né? E a gente precisa entender que a igreja continua sendo a agência do Espírito Santo na Terra, querendo eu ou não, tá? Mesmo que eu discorde, né? Eu tenho que entender que a Bíblia fala de koinonia. Koinonia em grego significa comunidade, então para que essa palavra está lá na Bíblia, né? Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele fala muito em koinonia,
E ele fala de uma igreja naquela época, que é a igreja primitiva, compartilhada nas casas, em lugares, né? Eles arrumavam o lugar, mas ficavam todo mundo junto. E eles alimentavam junto, ele até compartilhava os bens, né? E a gente vê esses ajuntamentos, né? Em Filipos, em Cesareia, em Damasco, né? Cidades diferentes, mas sempre um padrão, né? Ajuntamento. Quando não era na casa de alguém, que às vezes as casas tinham aqueles pátios grandes, né? Que era comum naquela época, eles, né, iam para algum lugar onde alguém pudesse fornecer um local para eles, né? Então, era sempre um ajuntamento de pessoas, por isso que a palavra lá é koinonia. Então eu não posso ficar cético e radicalizar com relação a isso, né? Porque essa comunhão, ela é muito importante, senão eu vou começar a achar que eu sou defensor da visão de Nietzsche, né? De niilismo, né? Eu não quero mais a verdade, eu vou querer achar que Deus tem que se adequar ao que eu penso e que não há mais verdade no mundo, que ninguém presta, que todo mundo é ruim, né? E isso é o chamado niilismo, né? Que as pessoas vão para o filosofismo e esquecem da palavra de Deus, né? Que é a nossa regra de fé e prática. Essa daqui, ó. É aqui que eu tenho que ficar. E hoje eu tenho muita preocupação, porque tem muito cristão que está ficando niilista, né? Então ele é contestador de igreja, contestador da ordem social vigente, né? Que está tudo errado, né? Então ele não crê em nada, não reconhece nada. Eu tenho que reconhecer, por exemplo, o trabalho fenomenal que a igreja Assembleia de Deus fez no Brasil. Eu tenho que agradecer a Deus pela Igreja Batista, que foi a que fundou e trouxe a Escola Bíblica Dominical para o Brasil. Eu tenho que defender a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem um ensino fantástico, né? Eu fui membro dela, então eu não posso renegar o que aquela igreja colocou dentro de mim de conhecimento bíblico. Eu posso até discordar de algumas coisas deles, e não tem problema discordar, né? O modelo de governo da presbiteriana eu discordo um pouco, né? Respeito, mas eu discordo. Mas discordar não significa que eu tenho que bater, nem virar um niilista, né? Ser um contestador dos valores daquela igreja, da doutrina que ela prega, de jeito nenhum. Eles estão pregando a Bíblia, a Igreja Batista também pega a Bíblia, né? Tem um outro modo de governo, né? Eu discordo de algumas igrejas com esse lance de prosperidade, essa jogada de estar muito ligado à parte política. Isso eu discordo, mas eu não posso jogar pedra neles, é uma decisão deles, né? Uma decisão da membresia deles, né? E apesar desses detalhes, eles pregam a palavra, né? Muita gente se converte, muita gente busca Deus lá. Então, a gente não pode ser niilista, né? De querer achar que só a gente é certo. Então, não crer em nada, não reconhecer nada, né? Eu tenho o direito de examinar tudo pelo ponto de vista crítico, claro, né? Mas eu tenho que me curvar às autoridades, né? Que são instituídas por Deus. Eu preciso entender princípios de Deus, mas princípios também legais, né? Da Constituição do Brasil, por exemplo, né? E respeitar isso. E eu não quero ser um niilista e fica o tempo todo em choque, o tempo todo, né? O tempo todo chocando, né? Criando rachaduras, né? Colocando, vou usar esse termo, né, bem mineiro, minhoca na cabeça dos outros, né? E dizer que um hino, por exemplo, da Assembleia de Deus, um hino, né, daqueles hinos, né, antigos, um hino da Igreja Adventista do Brasil não serve para mim, serve, véio. Se ele estiver falando de Deus, eu posso até não gostar do estilo da música, mas eu não posso jogar pedra naquele hino, de jeito nenhum, né? Senão eu vou ser um niilista. Nada que a Adventista fez presta, nada que a Assembleia fez presta, nada que a Batista fez presta, nada que a Presbiteriana do Brasil fez presta. Não, de jeito nenhum, presta sim. A Metodista, que é a origem, inclusive, da minha esposa, a origem cristã dela. Então, eu não posso ser niilista, eu preciso ser espiritual, né? Eu preciso ser uma pessoa que compreenda as coisas do Espírito e não deixar me influenciar pelo mundo pós-moderno e por quem aparentemente é amigo de Cristo, mas é inimigo da cruz de Cristo, né? A gente precisa respeitar as variadas linhas de credo existentes, sim, precisa, mas eu tenho que respeitar, posso até não concordar, mas eu tenho que respeitar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa espiritualidade autônoma, né? Que sai da tutela de pastor, sai da tutela de todo mundo. E hoje mesmo eu tive uma experiência muito bonita, né? Um pastor que a gente ora junto,
E na semana passada, no domingo, Deus mandou eu orar por ele. Eu não sabia qual é a razão. E eu mandei uma oração por áudio. Primeira vez que Deus mandou eu mandar uma oração por áudio para ele. Hoje ele me ligou agradecendo, e me contando o que aconteceu. Então, um pastor ajudando o outro, né? Eu, como pastor, orando pelo outro pastor, por uma ordem de Deus. Então, a gente precisa saber que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? E que não existe uma relação de individualismo na fé. Ainda que a salvação seja individual, mas Deus sempre, quando Deus mandava pregar, ele mandava de 2 a 2, né? Quando Deus comissionou 70, ele mandou de 2 a 2. Quando Deus estabeleceu o mundo, ele criou homem e mulher, 2 a 2. Então, assim, Deus sempre vai falar de comunhão. Sempre vai falar de comunhão, de estar junto, né? Então, as igrejas têm defeitos? Tem, claro que tem. Os pastores têm defeito? Claro, eles são seres humanos, eles são pecadores, né? Existem dificuldades, né, de entendimento de doutrinas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, conservadoras. Sim, existe. Por isso que Deus deixou ter várias igrejas para você se adaptar àquela que você acha que é mais adequada para você. Então, não entre nessa de que a igreja está fracassada, de que não vale mais nada. Não entre nessa não, porque não entra nessa de que todo pastor é ladrão, né? Ou que pastor fica rico com dinheiro de igreja, né? É negócio de dízimo, que é sempre uma polêmica muito grande, né? O desigrejado normalmente é contra o dízimo, normalmente. O desigrejado normalmente é contra o dízimo, né? E eles usam o termo de dizer que Deus não precisa, que no Novo Testamento não tem dízimo. Então esse monte de coisa aí. Dízimo é uma questão de fé, questão de coração, tá? Ou você faz ou você não faz, né? Então, também afirmam, né, que essa questão de hierarquia da igreja não serve, que isso tem filosofismo grego da época de Constantino, e que a igreja só existe porque Roma mandou fazer. Enfim, tem toda essa questão aí, né, que acaba tirando as pessoas da fé, né? Essa estrutura que criticam muito dízimo, hierarquia, ficha de membro, tesouraria, confissão de fé, né? Sendo que confissão de fé está lá na Bíblia. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para filtrar tudo isso, né? Para poder a gente manter a nossa fé em Deus, ficar firmado em Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, e Provérbio 18, 19 já nos alerta disso, né? Vai dizer assim, seria bem mais fácil conquistar uma fortaleza, ou seja, fortaleza é aqueles lugares fortificados da época, do que ganhar novamente a amizade de uma pessoa ofendida. É isso aí. A pessoa se ofende e não quer mais saber. Esse negócio de perdão não existe, né? Então, enfim, é muito difícil se conquistar novamente o coração dos desiludidos com a fé cristã, que se separam da igreja, se desinteressam por participar do corpo de Cristo, né? E essas cicatrizes que às vezes não se... na alma, porque é cicatriz de alma, elas não fecham, né? E aí as pessoas então perdem essa oportunidade de continuar sendo amadas e amar, né? De ter comunhão umas com as outras, né? Então a gente precisa ficar muito atento, né? Porque eu posso dizer para vocês com toda franqueza, a dor do isolamento é muito pior. A dor da decepção é muito grande. A desmotivação também é muito grande. Então, assim, Deus tem um filósofo que dizia há algum tempo: o homem não é uma ilha para que viva só. Eu não sou uma ilha, eu preciso das pessoas, né? Eu preciso conviver com outras pessoas. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ter comunhão. E eu também sou daquele que pensa que igreja, para mim, é hospital, onde tá cheio de gente doente. E é ali mesmo, e tá cheio de gente imperfeita, porque a igreja perfeita não vai estar aqui na terra, ela vai estar no céu, né? Então, assim, eu preciso acostumar com essa igreja cheia de defeito, mas é no convívio que eu vou melhorar minha fé, né? Descobrir o prazer de viver em comunidade, né? De poder servir ao outro, de ter a minha vida e ajudar a restaurar a vida de outros, né? De me curar e curar a ferida do outro também, né? E eu vou dizer também uma coisa, né? Eu vou dar um tempo. Eu discordo disso, porque se tempo curasse, a farmácia venderia tempo. Eu nunca vi uma farmácia que venda tempo, porque não é isso, né?
é o amor, a convivência e a graça de Deus, essa sim, aí eu creio que cura, né? Então, a minha preocupação né? 9.000 igrejas fechadas, né? Quantas igrejas vão ser fechadas no Brasil? E onde esses desigrejados vão se encontrar? Né? Onde eles vão se alimentar? Aonde eles vão conviver uns com os outros? Né? Onde eles vão receber a bênção? Onde você vê uma oração? Né? Então a gente precisa ter bastante cautela, ter muito discernimento, né? É muito difícil falar o que eu vou falar aqui agora, porque normalmente ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém. Principalmente quem sai de igreja. Mas olha só o que 1 João, primeira epístola de João, 2,19, deixa eu achar aqui. Primeira epístola de João, 2,19. Porque assim, as pessoas não gostam de ouvir a Bíblia. Elas querem ouvir só o que agrada muitas vezes. Então, 2,19, olha, vou ver se eu acho que tá aqui, ó. Vai falar sobre os anticristos, tá aqui na minha Bíblia, tá aqui, ó, tá aqui. E aí ele vai dizer assim, ó: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É uma palavra dura. Aqui, né, João não está brincando, né? Então, João está dizendo assim que muitos, mesmo estando conosco, não eram dos nossos, né? Porque os que são dos nossos, diz ele, permaneceriam. Então a gente precisa entender essas coisas também, né? Nem todo mundo vai ser salvo, muito pelo contrário, é um grupo pequeno, por isso que a Bíblia fala de 144 mil. E tem uma outra palavra também, em 1 Timóteo, eu gosto sempre de falar a Bíblia, porque você pode me criticar por qualquer coisa, mas você não pode criticar a palavra da Bíblia, porque essa aqui, para quem crê em Jesus, é regra de fé e prática. Então, Timóteo 1:4:1, Paulo, né, vai falar assim, ó, olha o que ele fala, né? Ora, o Espírito Santo, então não é Paulo que está falando, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Está na Bíblia? Então, esses desigrejados, muitas vezes, estão cumprindo na vida deles essa palavra aqui, né? Então, essa evasão de igreja, né? Que é o tema do que eu estou falando hoje, por causa daquelas notícias lá de Canadá e Estados Unidos, né? É uma clara exortação para nós de que a gente precisa ficar firme no Evangelho. Hebreus 10:25, Hebreus está aqui na Bíblia também, vai dizer assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Eu tenho falado muito aqui, mas muito, sobre a volta de Cristo. Assim, eu estou muito tranquilo com Deus sobre isso, porque eu estou vendo sinais, eu estou percebendo, tenho ensinado os sinais aqui, né? Estou pegando o Hebreus aqui, 10:25, que vai dizer isso, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, alguns não gostavam de congregar, mas Hebreus, que para quem não conhece Hebreus, é um mini evangelho. Se você quiser entender a Bíblia inteira, leia o livro de Hebreus, tá? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aí. Então, quando o dia se aproxima, né? Esse dia se aproxima aí, gente, é o dia da segunda vinda de Cristo, para quem não entender essa palavra, tá? Quando ele retornará, trazendo a salvação para aqueles que nele esperam. Que também, se você pegar o mesmo Hebreu aqui, ó, eu tô com a Bíblia na mão, 28, ó, vai dizer assim, ó: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Tá vendo aqui? Esse dia aqui que Hebreus está se referindo. E aí vai dizer também no 12, né, um pouquinho a fé, o 12, 26 e 27, 12. Então, Hebreus 12, deixa eu achar aqui, 26 e 27. Estou com a Bíblia na mão aqui.
Então, 26 e 27, deixa eu achar aqui, ó. 26 e 27. Ó, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas que tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, ele está falando do reino de Deus, né? Retenhamos a graça para a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está aqui na Bíblia. Então, assim, eu gosto muito de fazer os áudios e pregar, porque eu não prego nada fora da Bíblia. Eu posso ser acusado de qualquer outra coisa, mas pregar fora da Bíblia, não. Eu prego e prego sem medo nenhum a Bíblia, tá? Então, que Deus nos abençoe e abençoe aqueles que, não só da Shekinah, muito pelo contrário, aqueles que, apesar de tudo, continuam congregando, continuam nas igrejas, e que não estão deixando as igrejas fecharem, como está acontecendo no Canadá e nos Estados Unidos e na Europa. Que você seja mais um deles. Não importa qual a sua denominação. Não estou falando isso aqui para qualquer um ou mensagem direta a um. Não é para qualquer pessoa. Você está na tua igreja, apoia o teu pastor, apoia a tua igreja, fique firme na tua igreja, né? Se eventualmente alguma coisa lá não te agrada, procure outra igreja, né? Muitas vezes a gente não concorda com tudo. E aí, vá para uma outra, mas apoie o teu pastor, fique com ele, apoie a igreja, ajude a igreja, evangelize, faça obra social, fique firme, porque isso é uma ordem bíblica, né? Você viu no livro de Hebreus, permaneça na congregação, é isso que está ali. E outra coisa, não foi eu que escrevi o livro dos Hebreus, foi Deus. Então, né, se você tiver alguma dúvida, pergunte diretamente para Deus, para que Ele responda a você e não seja mais um que contribua para esse rol de desigrejados e que depois perde completamente a comunhão. Eu costumo dizer o seguinte, né, fruta fora da cesta, né, sozinha, vai ser alvo fácil. Ovelha sozinha é alvo fácil para lobo. Lobo, quando ele encontra aquele monte de ovelhas, né, aquele ajuntamento de ovelhas, ele fica com medo de atacar, que é muita coisa. Se você assistir alguns canais internacionais de animais, né, eu acho muito interessante que tem um animal americano chamado bisão. E aí, quando ele vê as matilhas de lobo, o que ele faz? Ele faz um círculo, os fortes ficam em volta do círculo e os bezerros ficam no meio. O lobo não consegue atacar. Os lobos ficam fazendo, vai, ataca daqui, ataca ali, não consegue, eles desistem e vão embora. Por quê? Porque eles estavam juntos. Então, esse é um ensinamento muito bonito que a gente aprende no mundo animal e que também serve para nós, tá? Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana, que você seja ricamente abençoado e pense nisso e ajude um desigrejado, né, a voltar para a igreja que ele achar que deve voltar, né? Não seja um estimulador do desigrejado. Não faça isso não, porque se você tiver dúvida, vá à Bíblia e procure na Bíblia entender a importância do amor e da comunhão que a Bíblia fala. Não acredita em pastor não, eu falo isso, não acredita não, acredita na Bíblia. Vou mostrar ela aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Isso aqui é bênção para a tua vida, tá? O que está aqui, você pode seguir, porque é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.